Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam aí, pessoal, de comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Conjunto desse regime é que vai julgar Jair Bolsonaro. Por conta de qual crime? Falou com o embaixador, falou mal das urnas. As urnas têm sensibilidade, as urnas têm coração, têm sentimento. Não dá para falar mal delas porque aí é uma ofensa. Seria as urnas seres humanos? As mesmas urnas que Flávio Dino falou mal, de que o Lupe, que entrou pedindo a cassação e pedindo a inegibilidade de Jair Bolsonaro, falou mal. E que todos já falaram, que eu já falei e continuo falando, eu posso desacreditar nas urnas. Qual o crime de Jair Bolsonaro? Dizer que Jair Bolsonaro falsificou uma cartela de vacina? Não existe, não há nada que pegue. Não há nada que pegue. Não há nada, não é um crime cometido. E na minha cabeça, não sou jurista, Jair Bolsonaro nunca esteve inelegível. Ele sempre esteve elegível. E isso é a compreensão que você tem das pessoas quando aperta a sua mão. Então, para mim, isso vai mudar alguma coisa. Eu confio em Deus. O Deus que eu confio, que não é o Deus deles, não é o nosso Deus, Constantino, que é o Estado, e que o sistema há de entender que se eles botarem a mão em Jair Bolsonaro, duas coisas podem acontecer. Nada, como disse o pastor Silas Malafaia, ou pode acontecer tudo. Ou pode acontecer tudo. Se eles prenderem Jair Bolsonaro, pode acontecer tudo. Pode acontecer tudo. Então, a frase de Barroso, vencemos o bolsonarismo, ele foi desmentido em Copacabana. O que é o bolsonarismo? Jair Bolsonaro não é mais um CPF. Jair Bolsonaro não é um CPF. Não vou dizer que ele é uma ideia. Jair Bolsonaro é o próprio rosto de valores. É o próprio rosto daqueles que creem em Deus, dos cristãos que abominam a cultura da morte e são a favor da vida contra o aborto, contra a cultura woke, contra a ideologia de gênero, contra a pedofilia e abuso de criança, contra a bandidagem. Todos aqueles que lutam em favor de uma sociedade livre, de liberdade para a imprensa, liberdade de expressão. Eles não são mais os donos, eles não têm mais o monopólio da informação por causa das redes sociais. Então é o seguinte, eles falam de tudo e tudo para desclassificar um movimento legítimo, ordeiro e com milhares de pessoas. Milhares, acreditem. E eles estão dizendo que flopou. Então, meu sentimento é que a gente fica achando que eles não se amedrontam e cada vez mais eles dobram a aposta. Eu tenho um sentimento de que, na verdade, eles perceberam que o povo brasileiro está destemido, que o povo brasileiro, por conta da injustiça, e eu sempre disse, esse adubo de injustiça que estão semeando no Brasil há de fazer levantar uma grande floresta de homens e mulheres nascidos desse adubo de injustiça, ainda dentro desse momento, para enfrentar esse momento. E a amostra estava lá, em Copacabana, e é o que vai acontecer também na Paulista, no dia 6, né? O povo brasileiro completamente destemido e dizendo ao Supremo, vocês estão errados, Jair Bolsonaro, ele não é mais um CPF, vocês estão julgando a todos nós, tudo o que estão fazendo é contra todos nós, e certamente nós não vamos nos calar. Esse é o meu sentimento. Eles não têm nada para falar, eu quero aproveitar aqui, Constantino, o pessoal do Bradock, pela oportunidade também, e dizer que até o senador Cajuru, não é, que é da base do governo, e quero cumprimentá-lo, porque ele fez uma defesa citando o meu nome hoje à tarde, o que eles tinham para falar.
Porque eu falei, levei para lá o bastão de oração e mostrei que aquelas mulheres corajosas e os homens oravam 24 horas por dia e sem perder a esperança, cheio de força, e cantavam porque ele vive, posso crer no amanhã. Não, nem citei o Supremo. Na verdade, só falei das pessoas presas que eu estive, que eu visitei, que eu estive, que eu acompanhei em todo o tempo, toda dor, todo sofrimento, mas de mulheres fortes, de homens fortes, de brasileiros que não abriram mão das suas convicções. Então, um ator da Globo, meu pessoal, os advogados já descobriram, um ator dessa emissora aí, fez uma montagem zombando da minha paralisia. Eu sou paralítico para a ciência. Eu tirei um tumor na medula, eu tenho uma coluna que é um enxerto de titânio, fiquei um ano, o ano de 2000, fui operado em 2000, em 2001 eu passei um ano para andar, não é? Por uma promessa de Deus na minha vida, eu não tenho condição de andar, ainda não tenho sensibilidade nos pés, não é? E tenho uma coluna que é um enxerto de titânio, e agora esse ano me internei para poder colocar uma prótese no joelho direito, onde eu fiquei com um passivo da lesão da minha medula. E eles simplesmente zombando do meu passivo, da minha enfermidade, da minha lesão, colocaram esse ator da Globo, nós já identificamos, estamos entrando com o processo amanhã, dizendo que eu estava bêbado. A minha história, eu tenho 43 direitos dentro da cadeia, sendo julgado por colegiados, pelo Supremo Tribunal Federal, preso pelos crimes que ele foi, mas ele tinha todos os direitos. Agora Jair Bolsonaro não pode? Com base em quê? Então, assim, eu não vou levar a sério, não vou discutir isso, que ele quer a prisão de Bolsonaro. Não só a Duda Salabert. É muita gente que quer a prisão do Bolsonaro, né? Quer prender Bolsonaro. Outros querem vê-lo morto. Tentaram matar ele na eleição de 18. Aí está aí o Adélio para provar. Está vivo. Mas ninguém toca no Adélio. Ninguém pode falar no Adélio. Ninguém pode falar sobre as proteções de Adélio. Eu fui falar isso na OEA, depondo na OEA. No dia seguinte, tem 2 processos contra mim no Supremo. Porque eu falei dessa celebridade guardada no Brasil chamada Adélio, que tentou esfaquear e matar Jair Bolsonaro, tirá-lo do processo, tirando a sua vida, não é? Quer dizer, nós temos aí essa gente da Lava Jato livre, leve e solta e já agindo, né? Tendo já contratos dentro desse governo. Olha, veja, os irmãos da JBS, por exemplo, eles podiam cooperar com o Lula nessa questão da carne, da picanha. A carne está muito cara, a picanha nem se fala, virou uma vedete muito mais cara do que um diamante ou um brilhante. Eles podiam, então, baixar o preço aqui no Brasil, já que eles são os reis da proteína animal no mundo, com o dinheiro do BNDES. No outro dia, eu sou avisado, não fui notificado, de que tinha 2 processos contra mim de um advogado dos garantistas. O advogado garantista entrou com 2 processos contra mim. Não me assusta, não me assustaria, não me assusta o fato da Duda Salabert ter entrado. Se eles ficassem caladinhos e tal, isso realmente me traria uma certa preocupação. Mas essa outra também do Boulos faz parte do papel, faz parte daquilo que eles pregam, faz parte daquilo que eles são, do que eles representam, não é? O nosso papel é não nos intimidar, não há razão nenhuma. Agora, se eles atendem a Duda Salabert e vai lá e prende Jair Bolsonaro, um cidadão livre, que nesse momento deveria estar sendo julgado no juiz original, ou seja, no juiz de primeira instância, por ser um cidadão que é um ex sem mandato, e o ordenamento jurídico diz que o caminho dele é a primeira instância, como o dessas pessoas que estão tomando 17 anos. Então, nenhuma novidade. Agora, eles nunca agem sozinhos, né? Eles não tomam atitude sozinhos, eles tomam atitude coletiva, né? Assim, um vai lá, verbaliza, um vai lá e protocola o que o sistema decide.
Então, assim, eu não tenho, para mim, nada novo na atitude da Duda em pedir a prisão de Bolsonaro. Realmente é o que eles querem, mas eu volto a avisar: ele não é um CPF mais. Ele não é um CPF. Bom, nada de novidade. E também na atitude do Boulos com relação ao movimento, não é? Toda vez que acontecer um movimento, ele vai fazer a mesma coisa. Dia 6, se prepare, Boulos, faça, que ele vai fazer mais uma vez, né? A cópia do que ele acabou de fazer. Porque vai ter outro movimento dia 6 e assim sucessivamente. Para nós, que já estamos calejados com essa questão, assim, nada novo. Nada novo. E quando um vai e protocola, um vai e verbaliza, está falando em nome de um coletivo, né? Em nome de um coletivo. Provoque o Supremo para que o Supremo haja assim. Provoque o Supremo para que o Supremo haja dessa forma. Veja que a CPI do Covid foi uma provocação de Randolph, né? Para o Barroso. E como estava tudo errado, porque o fato determinado dele era Bolsonaro e Covid, e de CPI eu conheço um pouco, então Bolsonaro não é fato determinado. O fato determinado era a corrupção nas operações da Polícia Federal, que já havia acontecido dentro do Covid, com prefeitos e com governantes naquela ocasião, fazendo tudo porque estava declarado para o Brasil inteiro, os governadores e os prefeitos não precisavam fazer licitação de nada, né? Havia um decreto de calamidade. Então já tinha N operações da Polícia Federal. Quando eu discuti com o senador Girão, ele disse, tem que entrar com a CPI para investigar o que já existe dentro da Covid. Por isso, era um fato conexo. Mas foi uma provocação do Randolph, que certamente eles ficariam sozinhos. A CPI de Girão juntou e o Pacheco foi obrigado. Existe uma coisa no Congresso Nacional, que é o fio do bigode, era a coisa assim mais sólida, mas que não estava na lei. Quem propõe uma CPI ou uma CPMI, assim, na teoria, com mais de 100 anos, ou seria presidente ou seria o relator. Então, juntando a do Girão com a provocação do Randolph ao Barroso, e ele mandou instalar, certamente um dos dois seria presidente e o outro relator. Mas eles quebraram todas essas regras, como aconteceu dentro da própria CPMI, daqueles dias da CPI do Covid no Senado Federal, que não cumpriu nada do regimento de CPI no Senado, que na verdade era um assinte, um verdadeiro assinte. Hoje nós temos 12 ministros no governo Lula que não completou o seu passaporte vacinal, inclusive a ministra da Saúde. E temos um aí que diz que o vice-presidente da República nem tomou a primeira. Fez muito certo, né? Errado é ter enganado as pessoas e levado pessoas que têm comorbidade hoje, né? Que hoje tem taquicardia, já repetiu o Covid, tem medo de ter um infarto, muita gente morrendo de infarto, gente com morte súbita, uma série de coisas acontecendo, pessoas tendo embolia e provado e comprovado. Eu já fui para a tribuna do Senado 6 vezes e por 6 vezes levei as bulas de todas as vacinas para mostrar o que tinha lá. Eles se protegeram. Eles contam todas as misérias que a vacina podia fazer. E embaixo eles não põem vacina. Eles põem entre aspas assim. É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. A manifestação Anistia Já reuniu mais de 400 mil pessoas em Copacabana, diz Polícia Militar do Rio. Ato político foi liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e outras lideranças políticas alinhadas à direita. Mais de 400 mil pessoas participaram na manhã deste domingo de um ato na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, em defesa da anistia para os envolvidos nos eventos do 8 de janeiro de 2023. A manifestação, intitulada Anistia Já, contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e de diversas lideranças políticas e religiosas. O evento foi monitorado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com a atuação do 19º Batalhão de Polícia Militar, do 1º Comando do Policiamento da Área e do Comando de Operações Especiais. Em nota,
A PM informou que mais de 400 mil pessoas aderiram à mobilização, segundo a Secretaria do Estado de Polícia Militar, a SEP. Não houve registros de incidentes e a dispersão dos manifestantes seguiu sendo acompanhada nos transportes públicos. Durante o ato, Bolsonaro discursou em seus apoiadores, defendendo a liberdade de expressão e criticando as prisões decorrentes dos atos do 8 de janeiro. Sem liberdade de expressão não há democracia, afirmou o ex-presidente. Faixas e cartazes pedindo anistia foram exibidos pelos participantes ao longo da orla. O protesto ocorre em um momento decisivo para Bolsonaro, que enfrenta acusações da Procuradoria-Geral da República, a PGR, por suposta tentativa de golpe de Estado. O caso será analisado pelo Supremo Tribunal Federal em 25 de março. Além disso, o ex-presidente está inelegível até 2030, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Evento também reuniu políticos como o senador Flávio Bolsonaro e governadores aliados, além do pastor Silas Malafaia. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.